O mundo do cinema de terror é uma dimensão de pesadelo de palhaços, vampiros, assassinos e monstros. Mas quem são as pessoas reais por detrás destas personagens icônicas? Provavelmente nunca os reconheceria. Uma nova entrada surpreendente no panteão dos vilões dos filmes de terror é Art the Clown, o antagonista de Terrifier e as suas duas sequelas. Interpretado na perfeição pelo ator David Howard, Thornton, o palhaço assassino, fez de Terrifier 2 um sucesso surpresa e o seu regresso mais curto em Terrifier 3, de 2024. Embora o seu rosto esteja escondido sob a máscara de palhaço branca de Art, a personalidade travessa de Thornton brilha enquanto a personagem fatia alegremente e enfrenta um número impressionante de vítimas. Mas apesar dos elogios que tem vindo a ganhar pela sua prestação, Thornton diz que se sente honrado por a sua personagem ter sido colocada na companhia de outras personagens de filmes clássicos de terror. A Alternative Press disse: "Nunca imaginaria ser comparado a grandes nomes como Freddy Krueger, Jason Voorhees, Mike Myers ou até mesmo o Drácula de Bela Lugosi. Este escalão de personagens é bastante surreal. Existem algumas diferenças entre as personagens de Art the Clown, no entanto. Por um lado, enquanto outros vilões de terror são frequentemente movidos pela sede de retribuição, os motivos de Art são muito mais puros. Como Thornton disse ao Hollywood Reporter, não saiu disto por vingança. Ele não está zangado ou algo do gênero. Ele acha que matar pessoas é uma fonte de entretenimento para si próprio, e isso ajudou-me realmente a solidificá-lo, porque ele é o antipalhaço. Está na hora de lançar o icônico romance de terror de Stephen King. Foi adaptado pela primeira vez para o ecrã numa minissérie televisiva de 1990, protagonizada pelo ex-aluno de Rocky Horror, Tim Curry, no papel do malvado palhaço sobrenatural Pennywise. Mas quando foi adaptado para o grande ecrã em 2017, o papel foi para Bill Skarsgård, que, como o ator disse à US Weekly, ser escolhido para o papel de Pennywise foi um processo demorado e ele precisava de persuadir os poderes da Warner Bros. Para o papel. Lembrou-se que assim que consegui o papel, pensei, consegui o papel. Então foi tipo, oh meu Deus, consegui o papel. Como vou fazer? As dúvidas de Skarsgård revelaram-se infundadas, pois recebeu excelentes críticas pela sua prestação como o palhaço assustador de King. Além da extensa maquilhagem e próteses que o transformaram em Pennywise, Skarsgård também adicionou os seus próprios toques, mais notavelmente o estilo arrepiante e sem humor do palhaço. Falando aos ícones, explicou Skarsgård, queria que a gargalhada soasse como a de alguém que está a ter um ataque de pânico e quase a chorar. Até mesmo fazê-lo em voz alta evoca em mim uma espécie de sentimento perturbador. Eu meio que gosto. Os Jeepers Creepers lançaram uma nova personagem estranha no terror, o Creeper, uma entidade demoníaca que se alimenta de carne humana durante um frenesim alimentar de 23 dias, que ocorre uma vez a cada 23 anos. A personagem foi interpretada pelo ator Jonathan Brett, que regressou a wreak havoc em 2 Jeepers Creepers 2 em 2003 e Jeepers Creepers 3 2017. Outro ator, Jerome Benjamin, interpretou o Creeper em Jeepers Creepers Reborn, de 2022. Com o rosto escondido sob extensas próteses que alegadamente demoraram até 7 horas a serem aplicadas, Brecht nunca poderia ser confundido com a personagem sem maquilhagem. Em entrevista ao Film Lounge de Neil Young, ele disse: "Devo admitir que fiquei um pouco desapontado por este ser o meu primeiro grande filme de estúdio e não se poder ver a minha cara." Ao promover o terceiro filme da franquia, Brecht apresentou a sua teoria sobre o porquê de a personagem se ter tornado tão popular entre os fãs de terror. Ele disse a Egan: "Acho que a razão pela qual isto atrai as pessoas é porque as pessoas não dedicam tempo a fazer filmes originais de monstros, o que é muito raro. E para além de ser um filme de terror, acho que foi uma boa história." Um novo tipo de viciada em cinema surgiu em 1988 com o lançamento de Child's Play, no qual um boneco infantil chamado Chucky é possuído pela alma de um assassino em série. Enquanto o próprio Chucky ganhou vida através de uma combinação de animatrônica e marionetas, a voz do pequeno psicopata foi fornecida pelo ator Brad Dourif. Dourif teve uma carreira distinta no cinema e na TV, tendo participado na trilogia O Senhor dos Anéis e no western revisionista da HBO, Deadwood. Chucky manteve-se como seu papel principal, no entanto, durante mais de 3 décadas. Dobrou Chucky em várias sequelas e uma série de TV.
Também apareceu no ecrã como um assassino que possuía Chucky. Charles Lee Ray Dorff repetiu o papel de Charles Lee Ray no programa de TV Chucky, e mais tarde disse que aparecer em carne e osso o aproximou mais da personagem do que nunca, dizendo ao Polygon: "Eu poderia tê-lo feito de pijama até então, mas estava sozinho, por isso foi bom de repente sentir que realmente fazia parte da franquia, o que estranhamente não acontecia antes." Em 1987, o realizador Clive Barker lançou o seu filme de estreia, Hellraiser, no qual uma misteriosa caixa de puzzle evoca uma horda de demônios vestidos de cabedal com um toque de sadomasoquismo. O líder do Cenobita era conhecido por Pinhead, assim chamado devido aos numerosos pregos que lhe saíam da cabeça. Interpretado por Doug Bradley, Pinhead tornou-se a figura central da franquia em várias sequelas de Hellraiser. Falando de um som mais alto, Bradley recordou como Barker foi aperfeiçoado durante as filmagens do primeiro filme. Como ele observou, Barker continuou a dizer-lhe para fazer menos, o que Bradley inicialmente achou frustrante do ponto de vista da representação. Eventualmente, porém, percebeu o apelo de uma abordagem minimalista ao papel. Bradley recordou, e realmente o que Clive me estava a dizer era para fazer exatamente isso. Não faça nada. A maquilhagem está a trabalhar horas extra em seu nome e, quando o seu rosto atingir 6 metros de altura no ecrã de cinema, não terá de fazer mais nada. E quanto mais não vende, mais vende. A Nightmare on Elm Street marcou a estreia no ecrã de um dos vilões mais terríveis da história do terror, um assassino em série morto há muito tempo. Marcado além do reconhecimento pelo incêndio que o matou, Freddy Krueger continua a assombrar os sonhos de suas vítimas adolescentes, assassinando-as enquanto dormem usando as garras afiadas de sua luva. Por trás da máscara está o ator Robert Englund, que interpretou Freddy no primeiro filme e reprisou o papel inúmeras vezes ao longo dos anos. Embora Englund não tenha aparecido em filmes como Freddy desde Freddy vs. Jason de 2003, ele recentemente reprisou o papel em um episódio de 2018 da sitcom da ABC The Goldbergs. O que os meus suéteres? Você tem bom gosto, senhora. Falando com a fonte não especificada, Englund refletiu sobre o apelo duradouro do personagem. Ele disse que agora o apelo é o humor. Ele tem algumas ótimas falas ao longo do caminho, e ele também é inegavelmente mau. Acho que como um precursor do tipo de momento politicamente correto, Freddy se destaca como inegavelmente mau. Ele é um assassino de oportunidades iguais. O ícone slasher Jason Voorhees fez sua breve estreia nas telas em Sexta-feira 13 de 1980, um filme que coloca a falecida mãe de Jason contra um grupo de adolescentes calientes em um acampamento de verão. Ari Lehman interpretou Jason no primeiro filme de Sexta-feira 13, embora ele não tenha sido a única pessoa a interpretar o papel. Na verdade, ele foi o primeiro dos 10 atores a ter interpretado o personagem em inúmeras parcelas da franquia. Dito isso, ser o primeiro lhe deu um direito especial sobre o personagem. Mas como Lehman se tornou Jason durante a produção? Acontece que levou muito esforço, ele disse mais tarde à mídia. Cada vez levava cerca de 4 horas para aplicar a maquiagem. Então, se houvesse um chamado às 7h30 para o elenco e a equipe, começaríamos a aplicar a máscara às 15h30. Décadas antes de ganhar seu primeiro Oscar, Jamie Lee Curtis conquistou seu crédito de Rainha do Grito no clássico de 1978 Halloween, lutando por sua vida enquanto se defendia do imparável Michael Myers. 9 atores diferentes interpretaram o papel de Michael ao longo dos anos, cada um espreitando atrás daquela máscara icônica. O que estava vivendo atrás dos olhos daquele menino era pura e simplesmente maldade. Para os puristas, no entanto, Michael Myers sempre será Nick Castle, que interpretou o personagem na maior parte do primeiro filme. Enquanto aparecia em uma convenção de fãs, Castle revelou que havia estudado cinema com o diretor de Halloween, John Carpenter, e aconteceu de passar pelo set do filme um dia. Ele decidiu ficar para ver como o filme estava sendo feito. Carpenter sugeriu que ele colocasse a máscara e interpretasse Michael, e o resto é história. 40 anos depois, Castle voltou ao papel em Halloween de 2018, reunindo-se com a estrela original Curtis, e parece que os atores tiveram uma reunião mais agradável do que seus personagens. Em uma entrevista com a Watch Culture, ele lembrou: "Ela veio correndo, nós nos abraçamos e ela simplesmente olhou para mim e disse: 'Isso é loucura ou quê?'"
Embora a narrativa do clássico de terror de F.W. Murnau, Nosferatu, uma sinfonia do horror, conte uma história mais ou menos idêntica à de Drácula de Bram Stoker, o vampiro no centro de tudo não é tecnicamente o próprio Drácula. Em vez disso, Nosferatu mostra a Transilvânia aterrorizada pelo Conde Orlok, que é interpretado no filme por Max Schreck. Não aquele. Este cara, Schreck, foi tornado quase irreconhecível no filme, com sua cabeça careca, orelhas pontudas, presas proeminentes e dedos e garras semelhantes a aranhas. A atuação de Schreck gelou tanto os espectadores da época que surgiram rumores afirmando que ele realmente era um vampiro, um que Murnau encontrou nas Montanhas Cárpatas antes de recrutá-lo para aparecer em um filme. Estranhamente, havia algumas evidências estranhas para apoiar a teoria. Por um lado, Schreck significa literalmente terror em alemão. Ele nunca foi visto no set fora do figurino, e como ele era supostamente um ator metódico, ele nunca quebrou o personagem durante as filmagens. Esse boato até formou a base para o filme de 2000, Shadow of the Vampire, no qual Willem Dafoe retratou Schreck como um vampiro de verdade. Vou terminar minha foto. Esta não é mais sua foto. Embora muito sobre a vida de Schreck tenha se perdido nas areias movediças do tempo, o boato do vampiro era obviamente um absurdo completo. O que lhe faltava em sede de sangue, ele mais do que compensava em talento estrangeiro. No entanto, na época de sua morte, em 1936, Schreck havia aparecido em mais de 50 filmes e interpretado mais de 700 papéis no palco. Nos primeiros dias de Hollywood, Lon Chaney era conhecido como o Homem das Mil Faces. Por sua incrível capacidade de se transformar em seus personagens, usando maquiagem criativa e sua própria fisicalidade. De seus vários papéis na tela, Chaney é mais lembrado por O Fantasma da Ópera, de 1925. Para retratar o vilão trágico do filme, Chaney empregou uma série de truques de maquiagem, incluindo elevar suas maçãs do rosto para dar a ele uma aparência mais esquelética, adicionando um conjunto de dentes falsos irregulares que escondiam fios sob massa para puxar suas narinas para cima. Sobre sua maquiagem no filme, Chaney disse certa vez: "É uma arte, não mágica. Foi o uso de tintas nas tonalidades certas e nos lugares certos, não nas partes óbvias do rosto, que deu a ilusão completa de horror." De acordo com Chaney, sua transformação no fantasma era simplesmente uma questão de adaptar o que ele já havia feito no teatro para o meio emergente do cinema. Lon Chaney desencorajou seu filho, Creighton Chaney, de seguir seu caminho para o mundo do entretenimento. Após a morte do Chaney mais velho em 1930, no entanto, Creighton começou a atuar em filmes sob o nome de Lon Chaney Jr. Ele rapidamente ganhou um lugar no gênero de terror, mais notavelmente quando interpretou o papel principal no clássico de terror de 1941, O Lobisomem. Eu matei Bella, eu matei Richardson. Se eu ficar por aqui muito mais tempo, você não pode dizer quem será o próximo. Chaney passou a aparecer em centenas de filmes e séries de TV, interpretando ícones de terror como o monstro de Frankenstein, o Conde Drácula e a Múmia. Ele também reprisou seu papel de lobisomem em vários filmes, variando de Frankenstein encontra o lobisomem, a Abbott e Costello encontram Frankenstein. Ei, você vai ter que tirar seu cachorro do telefone. Eu não consigo ouvir uma palavra do que você está dizendo. Mais de 2 décadas depois, o filme original permaneceu um ponto alto em sua carreira. Em uma entrevista de 1965 ao Tennessean, ele disse: "De todos os filmes de monstros, meu favorito é o lobisomem porque ele é o mais sensato, aquele que está mais próximo da verdade e também aquele que está mais próximo de um fato histórico real. Ainda assisto ao lobisomem quando tenho a chance. Eu meio que me apeguei a ele.